Fala galera, estamos iniciando mais um episódio do Caminhada Cast. E hoje estamos aqui com uma das pessoas mais ilustres no mercado contábil e empresarial. Ele se detém como contador das estrelas. Adivinha quem? O nosso amigo e sócio, Johnny Martins. E aí, Johnny? Seja bem-vindo, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço você ter aceito o convite, né, de participar conosco do Caminhada Cast. É isso, muito legal esse projeto e surgiu, eu lembro que quando você me contou sobre esse projeto, você que está todos os dias lá, disciplinado, 5 horas da manhã, andando, caminhando, falando dos insights, muito legal o nome, né? Caminhada Cast. E nada melhor do que fazer no Parque do Ibirapuera, esse lugar descontraído, gostoso, pra gente bater um papo. E eu tô muito feliz de estar aqui com você. Obrigado por você ter aceito. Vamos caminhar? Vambora. Johnny, me fala aí, cara. Quando começou essa sua jornada? Pensar assim, cara, eu vou entrar na contabilidade, eu sou numa linha sucessória, que as pessoas muitas das vezes já ouviu você falar, mas não tem essa certeza do que foi. Como começou isso aí? Eu não imaginava ser contador. Eu não me imaginava como um contador. A primeira profissão que eu quis mesmo fazer foi direito, tanto que eu sou advogado e contador, eu tenho OAB e CRC. Ó, duas qualificações, hein? Duas qualificações, tenho MBA, tenho pós-graduação e tal, mas eu não me imaginava. O que eu, na verdade, sempre gostei foi, eu imaginava que eu precisava ter uma profissão e que, ao meu ver, fosse uma profissão bem sucedida. Então a primeira profissão que eu pensei, na 5ª série, que foi quando eu decidi, foi em ser advogado. Meu pai já tinha uma empresa que trabalhava só com cartórios e aí naquele momento eu pensava em estudar para concurso de titulares de cartório, que eu via que os titulares de cartório têm uma remuneração muito alta, né? São delegatários do serviço público e eu falava, poxa, eu acho que deve ser legal essa profissão. Mas antes mesmo disso eu já trabalhava, a vontade de trabalhar e principalmente os desafios e as recompensas do trabalho vieram da minha carreira artística. Carreira artística. Alguém sabia que esse cara já foi artista? É. Acompanha aí. Meu primeiro trabalho como artista foi, eu fiz um comercial do Uno Mille, né? Mostra já a minha idade, né? Uno Mille da Fiat. Uno Mille, meu Deus. Primeiro Uno Mille, eu escrevi uma carta pro Papai Noel e falava assim, Papai Noel, esse ano eu me comportei direitinho, por isso eu quero um Uno Mille. E aí foi a minha primeira propaganda com 6 anos de idade, dali eu comecei a engatar um monte de propagandas, fiz mais de 50 propagandas, comerciais, teatro profissional, filme de curta-metragem, que eu era inclusive um garoto de rua que assaltava uma pessoa, batia uma carteira. Olha isso, cara. O cara começou a sua vida profissional batendo carteira na televisão, olha isso. E aí era muito legal, um filme bacana, concorreu a um festival também grande de curta-metragem. E eu comecei a entender ali, minha mãe sempre falava pra mim assim, filho, quem acredita sempre alcança, ela trabalhava muito a minha confiança, ela decorava texto comigo, então eu tive uma habilidade de decorar textos, né, naquele momento, que me ajudou bastante a ser quem eu sou hoje. Ela me ajudou também a concentração e eu saía da escola, ao invés de eu ir pra casa brincar, eu ia trabalhar, eu comia marmita no carro e minha mãe me levava para os testes. E aí já vem a primeira frustração, né, de trabalho, que é uma frustração normal e faz parte, que é você tomar não, que é quase que a vida de um vendedor, né? Eu tomava muito não. Imagina uma criança, você vai para um teste, tem centenas ou milhares de crianças e você era escolhido ali ou não. Então normalmente a gente tomava mais não do que sim. Do que sim, né? Mas quando tomava sim, o resultado financeiro era muito bom naquela época pra gente. E aí, o que aconteceu? Eu fui artista, depois comecei a dançar, né? O pessoal me conhece muito como o dançarino. Contador dançarino. Olha isso. Contador dançarino. Gosto muito de dançar ainda hoje e trabalhei profissionalmente com dança, mas sabia que eu queria um futuro mais próspero, ou não quer dizer que a dança não possa ser próspera, quer dizer que a probabilidade de você ser uma pessoa que dança ou do meio artístico
mais próspera, a possibilidade ela é menor do que, por exemplo, um advogado, um empresário, um contador, assim, é mais difícil. Então eu decidi primeiro fazer direito, que você me perguntou. Sim. E aí eu fiz direito na PUC, fiz os 5 anos, tirei a OAB, e o negócio do meu pai, como estava em constante mudança, né, que quando eu estava cursando direito, a empresa quase quebrou, quando eu tinha 20 anos, quando eu terminei direito, eu percebi que existia uma oportunidade, não mais de eu trabalhar com cartórios. Eu falei assim, eu posso desenvolver a empresa da família. E aí eu falei assim, então vou fazer contabilidade, porque estava muito atrelado ao negócio, ao business contábil. E aí foi as especializações, eu resolvi realmente entender que, apesar de ser uma profissão tradicional, a estratégia mais consciente era ser diferente. E foi essa diferenciação que eu trouxe para o mercado e as coisas começaram a acontecer. Olha que incrível, né? Desde antes ele já entendia que a contabilidade seria uma profissão do futuro. Isso é uma coisa assim que é muito difícil as pessoas hoje, até mesmo hoje, as pessoas terem essa visão. Sim. Né? Que acha que a contabilidade é o quê? Ah, vai acabar porque a inteligência artificial está vindo, eles vão tomar conta. E aí não é por esse caminho que ele já pensava isso há anos atrás. Começando, entrando no escritório. Como que foi essa trajetória dentro do escritório, vendo aquele caos lá acontecendo, papel quebrando, e aí, como foi? O primeiro departamento que eu trabalhei do escritório, assim que eu trabalhei, tive 2 momentos, né, de trabalho assim no escritório que eu posso fracionar. O primeiro momento foi quando eu era adolescente, com 14 anos, e comecei a ir todas as tardes depois da escola para lá. E lá eu fazia de serviços administrativos, serviços gerais, fazia serviço de office boy, né, para banco, né, hoje nem se fala mais isso, mas existe. Office boy. E eu fui ajudante de consultoria, que era uma consultoria fiscal, então eu era a pessoa realmente da base ali que fazia. Aí fui ajudante também de financeiro. Quando a empresa quase quebrou, que eu tinha 20 anos, o primeiro departamento que eu trabalhei foi o departamento financeiro. Então eu fazia as notas fiscais, fazia a cobrança e tal. E aí depois eu passei por todos os departamentos, eu só não passei pelo departamento de folha de pagamentos. Então eu não sei executar a folha, apesar que sou advogado, tenho especialização em direito e processo de trabalho. A parte teórica da coisa, né? Eu só não sei fazer a parte prática. Do dolerite. Então eu passei por diversos departamentos, contábil, fiscal, financeiro, e aí eu fui aprendendo com isso. E aí somente depois, quando eu fiz 30 anos só, eu demorei muito tempo para aprender, eu fui me dedicar às atividades mais táticas e estratégicas, como vender, como se relacionar, como se comunicar. Então foi esse basicamente o caminho que eu adotei dentro do escritório. Olha que bacana, né? Naquela época ele já pensava numa coisa que hoje a maioria das empresas contábeis e advocatícias não pensam, que é na venda. Na venda. Essa veia comercial veio da onde? A família já tinha essa veia comercial? Total. Uma coisa que eu acredito que a gente se tornou muito grande, e é uma das nossas principais habilidades, é a gente saber vender. Então um bom contador, ele aprende a vender, e não só um bom contador, qualquer empresário. Se a gente não souber vender, que é transformar a vida das pessoas, das empresas, nosso negócio não cresce, não gera riqueza a ponto de a gente poder contratar pessoas melhores, contratar processos melhores e sistemas melhores. Então, a habilidade de vendas ela é uma habilidade muito importante. E minha mãe era vendedora, meu pai era vendedor e todos eles são hoje. Então, eu, minha irmã, minha esposa, todo mundo, a gente se tornou vendedor e aprendeu que isso era muito importante. Tanto que agora, no processo de sucessão, os meus sobrinhos também estão aprendendo a vender. Isso é muito legal. Então, a venda para mim foi muito bacana. Foi muito bacana desenvolver isso. Mas eu aprendi muito tarde, Hugo. Eu gostaria de ter aprendido, não só aprendido, né? De ter me importado um pouco mais cedo. Eu me importei depois dos 30 anos de idade. Na empresa, quando ela quase quebrou, o primeiro vendedor foi o meu pai. Depois a gente teve uma equipe de vendas que a gente foi formando, mas eu mesmo, Johnny, vendedor, eu só desenvolvi isso depois dos 30 anos. E eu percebi que era a primeira habilidade de um empresário de sucesso, era saber vender o seu próprio negócio. Então hoje, se você pudesse dar um conselho para o empresário, ele tem que ter essa veia
de vendas dentro do seu próprio negócio para o crescimento da empresa acontecer. Exatamente, eu acredito assim, tem um caminho. O caminho é, primeiro, o vendedor é o dono. Segundo, ele pode ter representantes comerciais que não são totalmente vinculados a ele. Terceiro, um time de vendas. Quarto, ele tem que ter um exército de vendas que é o seu próprio time indicando clientes para ele. E quinto, o seu cliente indicando novos clientes, porque o seu cliente ele é o seu melhor promotor, né? Se ele está feliz com o seu trabalho, ele é o seu melhor promotor. Então se você tem essa estrutura, você começa a desenvolver essa estrutura, principalmente entende a importância disso, cara, não tem como dar errado. As coisas vão, lógico, você começa a vender, vai te dar alguns desafios, né, de entrega. Se vender muito, você vai ter problema de entrega, vai ter reclamação, mas você está disposto a suportar isso? Se você estiver disposto a suportar isso e o resultado for mais positivo do que negativo, você cresce. Olha que insight importantíssimo para vocês empresários de todos os ramos. A venda ajuda no crescimento e ela que vai te dar essa liberdade para você poder fazer o que você quiser. Maravilhoso esse insight, Johnny. Nossa, isso aí é super fundamental para todos os empresários. A empresa cresce, vendas acontecem e a partir daí, como virar o contador das estrelas, cara? Bom, contador das estrelas foi quando eu entendi que eu precisava furar a bolha contábil, porque se a gente quer ser reconhecido no nosso segmento, a gente precisa ser conhecido fora dele. Então, a bolha das coisas que a gente participa tudo de bolhas, né? Sim. Tudo de bolhas. Então, a bolha contábil é uma bolha, a bolha jurídica é outra bolha, são vários segmentos diferentes, né? E quando eu entendi que eu precisava me conectar com pessoas de fora do meu mercado, e eu me conectei com pessoas relevantes, eu fui reconhecido pelo mercado como contador das estrelas. Aí eu me posicionei. Porque não adianta só você ser reconhecido se você não se posiciona. Eu me posicionei, eu registrei, eu usei e eu transformei a marca Johnny Martins numa marca reconhecida como contador das estrelas. Então as pessoas, quando pensam em contador das estrelas, elas pensam no meu nome. E o posicionamento traz uma bagagem muito legal, porque quando você, pelo posicionamento, você consegue trazer essa percepção de valor, né? As pessoas contratam muito mais fácil. Então, assim, cada pessoa, cada contador, cada empresário tem que ter um posicionamento. Quando você tem um posicionamento, a decisão mais consciente, mais fácil do seu cliente é contratar o especialista, ou a pessoa desse posicionamento. Então, assim, eu me posicionei e hoje eu não trabalho só com estrelas. Eu trabalho com todo tipo de empresa. Sim. Mas o que me eleva na minha percepção de valor são os meus clientes famosos que eu trabalho hoje, como Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Thiago Nigo, Renato Cariani, Larissa Manoela, vários outros clientes que a gente tem que trazem essa percepção de valor. Olha que bacana, gente, viu? Se posicione. Não precisa virar um contador das estrelas ou um empresário de estrelas, mas quando você faz esse posicionamento, você se torna referência naquela profissão e aí as coisas mudam. E também tem um negócio, se você quer ser referenciado, você precisa de prova social. E a prova social normalmente está em outras pessoas e outras empresas que as pessoas conhecem. Então você não precisa ter clientes estrelas, mas todo mundo tem a sua estrela. Você precisa entender qual que é a sua estrela. Você trabalha para qual tipo de segmento? O cliente que é conhecido, reconhecido nesse ambiente é seu cliente? Se ele não for, você precisa ter esse cliente, porque ele vai te dar a autoridade que você precisa para você crescer. Ele não precisa ser uma estrela, ele precisa ser uma autoridade. E uma autoridade é uma estrela. Olha que bacana. Johnny, aproveitar a nossa caminhada aqui, vamos fazer uma pausa para um café? Vamos, bora. Tamo junto. Sabiá? Então, Johnny, agora depois de nossa caminhada, sentando aqui, aceita tomar alguma coisa? Tá tranquilo? Não, tô tranquilo. Então beleza. Vamos lá. Johnny, você é um cara que a gente vê que é muito família. Sim. Né? Todo lugar que a gente vê, você tá com sua esposa, com a sua irmã, com seus pais. E aí, cara, o que isso representa pra você? Família é base, família, se a gente não tem um alinhamento, um equilíbrio, um momento de convivência,
ela desestabiliza qualquer área da nossa vida, né? Sim. Eu falo que eu tenho tanto aluno, né? Hoje a gente tem mais de 8 mil alunos que passaram nos nossos eventos, a gente tem quase 300 e poucos mentorados empresários, e eu falo que muitas vezes o empresário ou qualquer outra pessoa, um colaborador, ele não consegue prosperar na vida porque ele tem algum problema, alguma trave com a família dele. Às vezes uma falta de pedir um perdão ou de querer uma aproximação com aquela pessoa que ele ama, e isso faz com que o negócio dele seja impactado. É muito louco, mas a família é base. Eu falo que amigo que é amigo que impulsiona, a gente está do lado, amigo que não é amigo a gente demite da vida, mas família a gente treina. Então a gente tem que treinar a família. Então para mim é muito importante a base familiar, né? Eu, minha esposa, meus pais, minha irmã, meus sobrinhos, a família que a gente quer construir junto também. E isso, minha esposa vem também de muitos irmãos, então tem uma base familiar também muito boa. Então pra gente isso é muito importante, pra gente esse é o momento. Tanto que eu aproveito, e é uma dica que eu dou pra todos vocês empresários, principalmente pros pais. Dicas. Pros seus pais, porque assim, a gente não sabe quanto tempo nós vamos ter nossos pais nessa vida. Então pelo menos uma vez por ano tira uma data, uma viagem, um momento pra curtir eles de verdade. Eu já fazia isso muito com meu pai, né? Uma vez por ano eu sempre faço com meu pai, com a minha mãe, e eu incentivei também a minha esposa a fazer com os pais dela. Então a gente sempre faz pelo menos uma viagem grande por ano com eles, para ter esse momento de qualidade realmente com eles, porque é um momento para você parar, você curtir, você dar risada, você se aproximar e você realmente aproveitar o tempo, porque naturalmente, né? Da ordem natural das coisas é os pais irem antes dos filhos. Então ter esse momento é muito legal. E eu vejo também, né, Hugo, que você, a Vivi, suas filhas estão sempre juntos, vocês aproveitam sempre os momentos para estarem juntos, e isso é muito legal, porque eu falo para pessoas sinérgicas, elas se conectam realmente. Não, realmente, né? Família a gente vê que é base de tudo, né? E nós também, em todo lugar que nós estamos, nós queremos estar com a nossa família. Tanto que todos os eventos, todos os encontros, quando pode, as duas estão com a gente e a gente não abre mão disso de forma alguma, né? E a gente tem uma prática dentro da nossa casa que, por a gente trabalhar próximo da nossa casa, a gente almoça junto todos os dias, né? E isso é uma prática que a gente não abre mão, que é muito bacana. Cara, e aí? Família, bacana, esposa. E a Nelly? Como foi o conhecer a Nelly? Da onde, né? Era uma paixão iniciante, né? Começou desde pequeno, que ela comenta que pegou você lá na base, né? Pegou você na base. Ela me despiorou. Olha que lindo, olha o contexto. Ela me despiorou, olha isso. Não, despiorou. Não, a Nelly é a minha princesa, a pessoa que eu amo, a pessoa que eu vou trilhar a minha vida até o final da vida. A gente sabe que é família, né? A gente tem os nossos pais, tem a nossa irmã, tem a nossa família, mas a pessoa que vai ficar com a gente pro resto da vida é a nossa esposa, a esposa é o marido, até os filhos, né? Os filhos a gente cria eles para crescer. Mas conhecer a Nelly foi um presente de Deus, porque ela santifica o nosso lar, ela é o meu ponto de equilíbrio, porque sou um cara mega acelerado, eu chego em casa acelerado, a Nelly já traz a minha frequência para mais baixo, para eu dormir melhor. Quando eu não tô com ela, eu não durmo tão bem. Quando eu encosto nela, a Nelly, quando eu a conheci, ela fala assim: mas amor, você encosta em mim, você fica com sono. Aí eu falo assim: amor, aqui eu me sinto seguro. Aí eu vi um estudo que sai quando você encosta na pessoa que você ama e você dorme, principalmente os homens, é porque eles se sentem seguros. Então eu me sentia seguro, eu me sentia calmo, porque eu sou muito acelerado. Então eu chego em casa tipo, querendo fazer acontecer. E a Nelly vai fazendo com que eu tenha esse equilíbrio. Então ela é super, super calma, santificou o nosso lar. A gente se diverte muito, a gente gosta muito de viajar, a gente gosta dos nossos momentos juntos, a gente gosta de passear junto, a gente gosta de fazer tudo junto. Então assim, ela é com certeza a pessoa que vai caminhar comigo pro resto da minha vida, e eu devo muito, todo o meu sucesso e tudo que eu tô construindo para ela. E com isso, essa parte romântica que o John tava falando da Nelly, olha o que nós chamamos para isso acontecer. Que isso, hein? Isso que é ser intencional, hein, Hugão? Olha só, esse podcast tá incrível. Até música ao vivo nós temos. E olha a Nelly lá também, se emocionando. Vai! Que pena, amor,
Esse é o podcast, esse é a Caminhada Cast, tem de tudo, viu? Ai, caramba. Muito bacana. Depois desse momento romântico, né, que acabamos de ter, música ao vivo, homenagens, vamos continuar a nossa Caminhada Cast com Johnny Martins. Amigo, fala aí, empresa, crescimento, esse projeto que você entrou, MLS. Cara, explica isso um pouco pro público, que muita gente não sabe nem que movimento é esse. A MLS é um grande ecossistema de educação executiva de empresários. A gente entendeu que o empresário, ao invés de ele pagar, por exemplo, um MBA ou um curso de vendas, ou ele aprender na faculdade como gerenciar pessoas, é melhor ele, muito mais rápido, muito mais efetivo ele aprender com outro empresário. Então a MLS, o nome é MLS, né? Que em inglês significa Mentoring League Society, é uma liga de mentorias, é uma sociedade de mentores, vários clubes. E quem está à frente desse projeto, sou cofundador da liga. O fundador é o Flávio Augusto, Joel Jota e o Caio Carneiro, eu sou cofundador junto com eles, são meus sócios. E lá a gente tem vários mentorados que são empresários, que estão ali conosco para trabalhar alavancas de crescimento da própria empresa. Como vendas, como marketing, como gestão, como processos, como sistemas, como crescimento exponencial, como criação de próprias mentorias, criação de outras alavancas de crescimento, de outras fontes de receita, que às vezes o empresário não está vendo e a gente consegue, por conta da nossa experiência, do nosso acesso, mostrar isso para o empresário, direcionar o caminho. Eu falo que um grande mentor não é aquele que só mostra o caminho, é que o caminho. Então assim, antes de ser mentor, eu tive e tinha e tenho agora uma empresa, ou seja, eu tive no passado, eu tinha vários desafios e tenho uma empresa que teve muitos desafios, claro, muitos problemas, ainda tem problemas, mas tem muito mais oportunidades, muito mais resultados do que problemas. Então a gente consegue fazer com que o empresário, o mentorado, ele encurte o caminho. Então lá na MLS, hoje nós somos em mais de 120 clubes, são mais de 120 mentorias. Dessas 120 mentorias, em 2 anos a MLS vai faturar, 2 anos de existência, mais de 1 bi de faturamento total, né, das mentorias. E o que é mais legal, a gente vem transformando a vida do empresário. O empresário vai tendo mais resultados, você vai transformando a vida dele, do time dele, da família dele, dos clientes dele. E a gente entendeu que um grande ecossistema, que a pessoa entra, ela pode participar também, de acordo com a categoria dela, de outras mentorias. Então ela investe em um grupo de empresários, e ela pode frequentar outros grupos de empresários, sem ter que pagar nada a mais por isso. Então, por isso que tudo é sinérgico, tudo tem sinergia. Lá nós temos mentorias para contadores, para advogados, para engenheiros, de escala, de vendas, de estética, de médicos. Então, tem várias mentorias. Então, ao invés de você buscar aprender em especializações, que no momento de formação da base são importantes, você chega numa maturidade como empresário que você quer aprender mais rápido. E ter um ambiente que a pessoa está com um nível de consciência elevado para comprar o seu produto. Então você aprende mais rápido, está num ambiente que você pode vender mais o seu produto e além disso você se torna sócio, se torna parte dessa liga, fazendo com que você tenha um título, depois de 1 ano você pode vender a sua cadeira, se você gostou mas não quer continuar, se você não gostou, ou se você quiser renovar, você paga 50% do valor vigente da época. Então o modelo de negócio ele é muito interessante. Então, a liga ela é muito forte, a ideia é que chegue a 500 clubes. Olha. Vai ter muita coisa para legal, muita coisa para acessar, muitas pessoas relevantes, né, para entrar. E hoje a gente vem trabalhando e vem montando e ajudando os empresários também a terem suas próprias mentorias e quem sabe serem avaliados pela liga, a viabilidade de estarem lá conosco também, porque o poder da liga não é uma mentoria só, não é one to many, é many to many. Quanto mais mentorias tiverem, maior é o faturamento da liga, maior a percepção de valor e maior é o impacto nos negócios. Empresário, você que está se sentindo solitário, não sabe como caminhar, não sabe como crescer, é hora de procurar o Johnny, as pessoas que fazem parte dessa liga para te acelerar o seu crescimento. Veja que maravilha, uma oportunidade igual a essa, muitas das vezes, antigamente a gente não tinha, o empresário não tinha essa oportunidade. Ele não sabia como fazer crescer o seu negócio, o que acompanhar. Entrava para uma faculdade, entrava numa MBA, numa pós-graduação, ficava 2 anos, 3 anos
e agora o processo está muito mais acelerado através desses grupos. E tem grupos para todos os tipos de empresário, igual ele disse. Veja que maravilha que é poder crescer com mais assertividade e muito mais rápido, que é o mais importante. Muito mais rápido. Johnny, cara, liga é importante. Projetos para o seu futuro. Bom, hoje a gente está à frente do maior ecossistema de contabilidade do Brasil. A gente está com uma receita projetada esse ano de 285 milhões. Só na nosso faturamento de educação, com os clubes da Liga, com os nossos eventos, com os patrocínios, deve passar dos 40 milhões esse ano, dentro desse universo 285, né? Mas o meu projeto para o futuro é cada vez mais ser relevante no meu mercado e principalmente valorizar a nossa profissão. Porque o contador ainda não é visto da forma como eu gostaria que fosse, não é visto de uma forma que seja altamente valorizado. Realmente. E eu acredito que vai ter um movimento de unificação de mercado, que bons contadores vão ficar e contadores que não quiserem se modernizar, não forem em busca de conhecimento, não tiverem grupos fortes, esses sim vão perder para a tecnologia, para a inteligência artificial. Então a minha função, meu papel é ajudar que a contabilidade ela seja valorizada, ajudar os contadores que querem jogar esse jogo, e o que eu quero para o futuro é cada vez mais ser relevante para a minha área, ser relevante na MLS, na Liga, né, que eu venho buscando, a gente vem batendo todos os anos aí top 10 de maior faturamento da Liga, e com certeza ser a pessoa mais conhecida da minha área do Brasil. Hoje eu já sou um dos mais influentes do Brasil, mas eu quero caminhar para ser cada vez mais influente nessa nossa área, para poder, junto com o Exército, junto com você, que vem sendo um agente de transformação, junto com outros colegas nossos, sim, que são influenciadores também, que esses influenciadores continuem cada vez mais levando e elevando o nome da nossa profissão. As pessoas não estão entendendo ainda que um influencer digital faz com que o seu processo acelere muito mais. Que dica que você daria para os empresários hoje que ainda nem sabem e nem têm interesse em mexer com essa influência digital? Pessoas ficam preocupadas muito com as pessoas que são ruins e estão na internet. Galera, não se preocupa com isso. O problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Tem muita gente em silêncio, podendo salvar empresas, curar pessoas, podendo impactar negócios, pelo simples fato de não se sentirem confortáveis com algo que pode potencializar a sua empresa. Nós não estamos mais na era do influenciador por influenciador. Nós estamos na era dos founders, dos CEOs, né? Dos CEOs, as pessoas que estão à frente dos negócios como influenciadores. E isso que está sendo valorizado. Se você pegar grandes empresas, os influenciadores são os próprios donos. E por que você não pode influenciar o seu próprio negócio? Então, é difícil? É difícil, mas é possível. Dá trabalho? Não, é o trabalho. Você tem que entender que é um trabalho. Só que não dá resultado da noite pro dia, tem que ter constância. Sim. Poxa, o que faz o Hugo parar um domingo com várias pessoas, que ele poderia estar em família para gravar um podcast? Ele entende a importância do impacto que essa mensagem pode chegar para mais pessoas, para outros contadores, para outras famílias. Esse impacto de trazer pessoas para trazer uma mensagem para vocês. Então assim, a minha dica é: a grande chave mestra é a constância. Entenda que isso é o trabalho. Para de brincar com a internet e para de ouvir pessoas que não têm resultados. Quando você filtra aquilo que você ouve, você define o que você vive. Filtra pessoas que têm resultados, que estão na internet. Não vai acontecer da noite para o dia. Comigo não aconteceu. Demorou 1 ano e meio para eu começar a ter um pequeno resultado. Mas aí você precisa ver, você está disposto a pagar esse preço? Porque esse preço é um preço caro, mas é o preço da vitória. E aí, você sendo constante, você se torna excelente naquilo que você está disposto a fazer. As pessoas vão gostar, seu negócio vai elevar e a sua autoridade, visibilidade e notoriedade vai ser relevante para você trazer mais receita e mais impacto na sua empresa. Veja que interessante. O digital hoje vende muito mais do que o não digital. Isso vai ser, igual ele falou, não vai ser mais brincadeira, é um trabalho. Considera isso como um trabalho que você vai deslanchar muito mais nessa apresentação no digital do que no presencial. Johnny, para nós finalizarmos essa caminhada cash maravilhosa, dá um recado para o nosso público, dando um incentivo para eles. O que você acha que eles devem fazer para progredir muito mais? Olha, meu recado é: sejam pessoas determinadas como o Hugo é. O Hugo é um cara que eu admiro, é um cara que é meu amigo, é um cara que a gente se aproximou
inicialmente porque ele começou a ir nos meus eventos e agora eu tenho ele e a família dele como meus amigos. Mas eu não tô falando para você ser igual ele é para ser meu amigo, eu tô falando para você ser determinado como ele é. E eu entendo sempre que quando a gente quer uma coisa, por mais difícil que ela seja, você fazendo ela com muita vontade e determinação e principalmente uma visão, você consegue chegar. Então o recado que eu te dou é, você não precisa ser o melhor, eu não sou o melhor contador do Brasil, o Hugo também não é, mas nós temos um alto poder de execução. Então você precisa caminhar próximo de pessoas que estão executando, de pessoas que querem mais, de pessoas que estão investindo, de pessoas que estão pagando preço de tempo e recurso para caminharem ao lado de outras pessoas que estão acelerando. O Hugo é um cara incrível, o Hugo é empresário, é mentor, é influenciador. Então, você que está nesse podcast, você não está nesse podcast por mim, você está nesse podcast por conta dele. Então, o que eu faria? Me aproximaria dele, estaria mais próximo de pessoas que eu admiro e saiba o quanto eu te admiro e é por isso que eu tô aqui hoje. Tamo junto, cara. Tamo junto, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você é uma pessoa muito especial para nós, é um dos mentores que a gente tem para a vida, não só para essa caminhada empresarial. A gente te admira demais, eu e minha família, e estamos mega satisfeitos com a sua presença. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, hein? Chama! Chama! E você? Gostou? Compartilhe, comente e acompanhe os próximos episódios do nosso Caminhada Cast. Depois desse momento romântico, olha que loucura.